A paz do Senhor a todos, eu sou o presbítero Juarez Cardoso. Vamos estar hoje estudando a lição 2 desse quarto semestre, que nós estamos trabalhando Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glórias de Deus. A lição 2, ela tem o título de As Bênçãos Advindas da Salvação. O texto áureo está em Isaías 12, capítulo 12, versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. A verdade aplicada: desde a eternidade, Deus elaborou um plano para a salvação de todo aquele que crê em Jesus Cristo. O objetivo dessa lição, nós temos 3 objetivos, que assim diz o autor: ensinar acerca da eleição divina, mostrar o significado da predestinação, apresentar os propósitos da soberana eleição. O texto de referência está em Efésios 1, versículo 4 ao 8, que diz assim: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, nos amando, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência. Vamos, então, irmãos, neste momento, estar orando para que Deus nos dê uma aula abençoada, com o conhecimento que vem dele e a sabedoria que vem dele. Amém? Senhor, nós te louvamos e te adoramos. Te agradecemos por este momento, por essa aula, por esse texto que o Senhor nos trouxe com esse ensinamento a respeito das bênçãos da salvação. Pai, nós te damos graça, Pai. Te louvamos e te adoramos, Pai. E estamos muito agradecidos, Pai, porque é tão grande o trabalho da salvação que o Senhor fez para conosco. Por tudo que o Senhor fez em Cristo, através daquela cruz, para que nós pudéssemos hoje ser chamados filhos de Deus. Nós te louvamos e te adoramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Introdução. O maior presente concedido à humanidade é a redenção. Somente um Deus onisciente, onipresente e onipotente poderia planejar e realizar a redenção dos seres humanos. Como ponto de partida, nós temos que todo aquele que crê em Cristo Jesus recebe a vida eterna. No tópico 1, está falando sobre os eleitos antes da fundação dos tempos. Tópico 1.1 é eleitos com todas as bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais são apresentadas, segundo o apóstolo, está numa dimensão celestial. E a fonte desta dimensão, de tudo que tem a respeito da salvação, está em Cristo Jesus. Em 1 Colossenses 1,3 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O tópico 1.2, Ele nos elegeu. Deus nos escolheu antes de tudo, ou até nós mesmos sequer existíssemos. Assim, é descartada toda e qualquer participação humana na salvação. Eu acho lindo essa parte que vem falar nesse tópico 1.2, que ele nos elegeu antes de tudo. Porque eu creio que o sacrifício maior de Cristo não foi somente naquele momento da cruz, na decisão que ele teve de tomar na cruz, mas o sacrifício maior de nosso Cristo foi na eternidade. Antes mesmo dele criar eu e você, antes dele criar tudo, ele já sabia o que iria acontecer.
Ele sabia que Adão iria cair. Ele sabia que o pecado ia entrar na terra. E mesmo assim, ele decidiu nos criar. Ele decidiu que um dia ele teria que morrer numa cruz para nós. Então, é esplêndido quando você para pensar nesse tópico que ele nos elegeu. Ele nos escolheu. É lindo quando nós pensamos que nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tudo sabe, tudo pode, ele tem poder para tudo. E ele não foi pego de surpresa. Às vezes nós pensamos que Deus estava lá sentado no trono, quando o homem pecou. Nosso Deus, e agora o que eu vou fazer? Não. Deus, antes de nos criar, ele já sabia que nós íamos pecar. Mas mesmo assim, ele decidiu em nos criar e nos trazer a salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 ao 6, diz assim, que deseja que todos sejamos salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, e esse é Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos nós, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Só existe um mediador entre Deus e nós. Não existe ninguém que pode ter essa função. Somente Ele pode levar as nossas petições e nos trazer a salvação. E o mais lindo desse versículo é que Ele deseja que todos sejam salvos. Deus, em sua presciência, Ele sabe quem irá e quem não irá ser salvo. Deus já sabe. Deus sabe desde o início até o fim de todas as coisas. Então Ele sabe quem vai e quem não vai. Mas Ele quer que todos nós sejamos salvos. É um desejo do coração dEle. Por isso Ele nos enviou o Seu Filho amado. No tópico 1.3, o tempo da validade dessa eleição. Essa eleição, como eu já falei, ela começa em Deus e não no ser humano. Foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu assim, e ela tem uma validade eterna. Ela começou na eternidade, como eu falei anteriormente, que Ele decidiu lá, antes de nos criar, que Ele iria nos salvar. E ela se estenderá por toda a eternidade, porque Ele nos diz que através de Cristo Jesus nós seremos salvos e nós temos a eternidade como garantia, junto dEle, louvando e adorando a Deus Pai. Como nós lemos em Efésios 1:4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. Deus é tão bom e tão misericordioso que Ele oferece a salvação a todos. Ele ofereceu a salvação a toda a humanidade, não somente a um povo específico, como foi no Antigo Testamento, ao povo hebreu, mas Ele estendeu essa salvação a todos. Mas cabe a mim e a você decidir se nós queremos ou não sermos salvos. Infelizmente, muitos rejeitam esse pedido, rejeitam essa dádiva, rejeitam essa salvação que vem através de Cristo Jesus. Em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. Quando nós estamos lendo essa lição, a lição 2, existem vários versículos que nos mostram o quanto Deus nos ama e Ele é misericordioso. Como Ele quer que toda a humanidade seja salva. Como Ele desejou isso através de Cristo Jesus. E Ele entregou em nossas mãos. É graça, somente por Ele. E não tem valor que nós podemos pagar, que nós vamos alcançar essa graça. Somente em Cristo Jesus podemos ser salvos. O tópico 2, predestinados, uma vida de comunhão. No 2.1, predestinados segundo sua vontade e propósito. O verbo predestinar é interpretado de maneiras equivocadas. Muitas das vezes nós achamos que alguns já foram predestinados e pronto,
esse para salvação, esse para perdição. Mas a Bíblia ela não fala assim. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. Então essa predestinação é o que Deus faz para aqueles que são salvos, aqueles que quiseram ser salvos e se entregaram a Cristo Jesus. Antônio Gilberto, um teólogo, ele diz assim: a predestinação que a Bíblia ensina não é a de uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. A predestinação é para os que quiserem ser salvos. Ele ainda deixa bem específico: aqueles que quiserem ser salvos. Dependerá de mim e de você se nós queremos ou não aceitar a salvação. A salvação vem de Cristo, mas é uma decisão nossa. Deus nos escolheu para a salvação, mas cabe a nós queremos irmos ou não. No tópico 2.2, predestinados para a adoção de filhos. John Stott, um famoso teólogo, pastor, ele diz que a expressão-chave para se compreender as consequências presentes da nossa eleição é a adoção. É uma palavra-chave quando nós vamos tratar a respeito do tema eleição. Nós fomos adotados através de Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus não trata somente de livramento da ira vindoura. Ela porta consigo bênçãos preparadas para Deus, para toda a humanidade. Esse é um foco que nós temos na lição. Em todo momento, o autor está nos falando que essa salvação é para toda a humanidade. Ele não nos deixa esquecer. Em várias partes nós estamos lendo e nós temos visto que essa salvação é para todos. Deus quer que todos sejamos salvos. No tópico 2.2, o autor vem falar sobre uma lei romana, a lei da adoção. E quem explica sobre essa lei é o William Barclay. Ele nos fala que essa adoção, lá na antiga Roma, ela era assim: a partir do momento que você era adotado por uma família, você passava a ser daquela família. E todo aquilo que você tinha da família anterior não era válido mais, ou benefícios ou malefícios. Se a sua família anterior era uma família cheia de dívidas, cheia de problemas, a partir do momento que você era adotado, você não tinha mais nenhuma dívida, você não tinha mais nenhum problema, você, a partir de agora, era uma nova criatura. Engraçado como também somos assim, em Cristo Jesus. Em João 1, no versículo 12 e 13, diz assim: mas a todo quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Muitas vezes nós também estamos equivocados achando que todos somos filhos de Deus, mas não, nós somos criaturas de Deus. Somente através de crer no nome de Cristo Jesus que nós podemos ser chamados filhos de Deus, ou seja, a adoção. Nós somos eleitos através da adoção. No tópico 2.3, predestinados para sermos semelhantes a Cristo. Esse tópico também é muito lindo. Os eleitos em Cristo foram predestinados para serem filhos de adoção, conforme seu propósito de sermos semelhantes a Cristo. Então essa predestinação é para que nós possamos ser semelhante a Cristo, ao qual nos deu a salvação, ao qual nos mostrou aqui na palavra como devemos agir, como devemos caminhar. Então essa figura de Cristo que passou nessa terra é como o Pai deseja que nós vamos ser, que nós precisamos agir. O propósito, então, não é somente sermos filhos, não é somente sermos adotados, mas sermos semelhante ao nosso primogênito, sermos semelhante a Cristo Jesus. Paulo ensina que Deus nos predestinou para si mesmo, ou seja, para vivermos diante dele, sermos o seu tesouro particular. É lindo, né, irmãos? Deus predestina para o homem a salvação e através da salvação em Cristo Jesus, nós somos um tesouro particular de Deus Pai. O tópico 3, os propósitos da soberana eleição. Tópico 3.1, eleitos para ser santos.
Tudo tem um propósito e uma razão diante de Deus. E a razão dele nos escolher foi a fim de que possamos ser santos e irrepreensíveis. Está aqui no texto de referência, no Efésios 1, no versículo 4. Novamente ele volta a nos mostrar como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. No original, a palavra grega usada é amomos, que quer dizer sem culpa, sem defeito, impecáveis. Então temos uma noção de que é essa predestinação, do que é ser eleito para Deus. É ser irrepreensível, é ser sem culpa, sem defeito, impecável, como eram as ovelhas quando ia ser sacrificada. Assim nós precisamos ser, como foi nosso Cristo ao morrer na cruz, sem culpa, sem defeito e impecável. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil e Deus deixa claro que não é fácil. E nós podemos pensar então, como o homem pode alcançar esse nível de santidade? Eu te digo, você não pode, eu não posso. Como homem, não podemos chegar a esse nível de santidade. Só podemos porque Deus nos ama tanto, tanto, que Ele deixou o Seu Espírito Santo para nos ajudar a alcançar esse objetivo tão importante. Somente através do Espírito Santo que nós podemos caminhar, podemos dia após dia buscar a santidade e sermos semelhantes a Cristo Jesus. O tópico 3.2, eleitos para sermos filhos responsáveis. A eleição é um privilégio gigantesco. Meu irmão, você tem um privilégio gigantesco de ser escolhido, de ser eleito. Mas eu te digo, com isso vem grande responsabilidade, uma altíssima responsabilidade. Para que sejamos irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Isso está na palavra de Deus em Filipenses 2, no versículo 15. Nós vivemos em meio de uma geração pervertida, corrupta, e eu creio que mais do que nunca nós temos visto isso, como o amor esfriou, como as pessoas estão perdidas. Mas nós não podemos, enquanto eleitos, filhos de Deus, agirmos como eles estão agindo lá fora. Nós não podemos ser como eles são. Nós temos a responsabilidade de sermos irrepreensíveis, como Cristo é, como Cristo nos ensinou que deve ser. É verdade que todos nós fomos aceitos como éramos. Ele nos escolheu, do jeitinho que você está hoje. Talvez você que está me escutando não se entregou aos pés de Cristo ainda. Talvez você pense que você não merece. Talvez você pode estar pensando que você vai procurar Jesus quando melhorar ou quando estiver na hora certa. Não, irmãos. Ele te quer do jeito que você está. Ele te quer da maneira que você está agora, neste momento, ouvindo essa palavra. Ele te chama para a salvação. Cabe a você a decisão de tomá-la, a decisão de dizer sim para Jesus. É verdade que todos nós fomos aceitos como nós éramos, mas não podemos permanecer da mesma forma. É impossível permanecermos da forma que nós entramos, da forma que nós fomos aceitos diante de Cristo. Agora eu falo para você, irmão, que já aceitou Jesus, que vive diante dele, que está caminhando diante dele. É impossível você estar diante de Deus sendo quem você era. É impossível. Nós temos que ser semelhante a Cristo todos os dias, buscar melhorar, todos os dias buscar sermos melhor, todos os dias ser como Cristo é, porque Ele nos transformou em nova criatura. Cristo me transformou, Cristo te transformou em nova criatura. O tópico 3.3, eleitos para agradá-lo. Nós finalizamos esse capítulo da melhor maneira possível, que nós fomos eleitos para agradar a Deus.
Nós fomos escolhidos para agradar ao nosso Pai. Devemos ser gratos a Deus por isso. Não só por sermos eleitos, mas porque Ele nos iluminou com a compreensão daquilo que nós éramos e aquilo que agora nós nos tornamos, através do seu eterno propósito em seu Filho Cristo Jesus. A lição nos ensina a respeito de selo. Está na página 16. O teólogo e pastor John Stott, ele vem falar sobre o selo, que era uma marca de possessão ou de autenticidade. Como nós vemos muitos boiadeiros hoje, pessoas que criam gados e selam seus gados para marcar e deixar marcado. Ou como nós vimos na história que muitos selavam seus escravos para deixar marcado o que eram deles. E Jesus também deixa o seu selo. Deus deixa o seu selo sobre nós, não externamente, não nesse corpo corruptível, não na parte exterior de quem nós somos, mas Ele deixa um selo no nosso interior. E esse selo é o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim e de você. O Espírito Santo de Deus que caminha conosco em todo o tempo, nos alertando, nos ensinando, nos levando à presença de Deus. Em Cristo, nós também fomos selados e nós somos selados. Você é selado por Cristo através do Espírito Santo, meu irmão. Uma frase que está nesse capítulo, está falando que ela é muito conhecida. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Deus te ama. Deus te quer como você está, mas Ele abomina o pecado que está em mim e em você. A partir do momento que eu deixo o pecado entrar, eu permito o pecado, não que Deus vai me odiar, Deus vai me amar, mas Ele não tem como me deixar permanecer na presença dEle, porque Ele abomina, Ele odeia o pecado. É impossível ficar na presença de Deus enquanto estamos pecando. Então nós precisamos todos os dias, mediante Cristo Jesus, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pelas nossas falhas. Nós temos pecados e ultimamente nós temos visto muita gente falar que não é pecado mais, mas um probleminha. Não, irmãos, nós não temos problemas, nós temos pecados. Pecado é pecado. Independente de qual seja, não tem pecadinho, não tem pecadão, não existe problema. Eu não tenho um problema com isso, o irmão não tem um problema com aquilo. Se nós estamos errados, nós estamos pecando. E só Cristo Jesus pode nos tirar esse pecado. Por meios humanos, nós não conseguimos nunca agradarmos a Deus. Nunca conseguiríamos agradar a Deus. Somente em Cristo e pela graça podemos nos achegar a Ele. Nós somos predestinados para sermos a imagem de Cristo Jesus. Essa lição ela nos fala muito a respeito desse tópico, de sermos semelhante a Cristo Jesus, que Ele deseja isso para todos. Precisamos ser transformados pelo Espírito Santo para refletirmos a imagem de Cristo Jesus em nós. Antes de tudo existir, inclusive de nós mesmos, Deus elaborou um poderoso plano de salvação, capaz de mudar a vida de todos os seres humanos. E por sua infinita vontade, graça e bondade, hoje temos o privilégio de fazer parte da sua grande família. Bem-vindo, meu irmão, fazemos parte de uma mesma família. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. A Bíblia nos diz isso, Efésios 2, versículo 19. Essa lição, ela tem muitas referências. Eu aconselho aos irmãos que ao lerem, ao estarem vendo essa palavra, procurem na revista essas referências e leiam essas referências. Vai fazer uma diferença enorme, uma diferença muito grande em sua vida.
Eu quero ler com os irmãos. Me veio à mente agora. Um versículo que eu gosto muito, que diz assim, Filipenses 3, no versículo 12 ao 14. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. O nosso irmão Paulo diz que não tinha alcançado ainda, mas ele não desistiu. Ele não largou para trás, porque ele sabia o que Deus tinha para ele, de sermos semelhante a Cristo Jesus. Irmãos, eu louvo e agradeço a Deus agora por essa oportunidade de estarmos levando um pouco da palavra de Deus a todos. E nós finalizamos aqui a nossa lição em Efésios, a lição 2. E a próxima lição que vem, na semana que vem, a oração de gratidão pelo conhecimento. E uma lição linda, maravilhosa. Você não pode perder. Nós temos que aprendermos a orar muito em gratidão, principalmente pelo conhecimento que Cristo nos dá. Amém?